Louvado seja Deus. Aleluia. Boa noite a todos os irmãos. Saudamos a toda a igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós nos encontramos nesta noite para adorar ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu, irmã Edneias, irmão Venâncio está aqui sentadinho aqui do lado, meu filho está aqui do lado. E a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus Cristo falou assim, aleluias. Nós vamos direto à palavra, glória a Deus, mas primeiramente nós vamos fazer uma oração. Amém, glória a Deus. Fica de olho se está gravando direitinho, viu? Tá gravando. Glória a Deus, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Soberano Deus e maravilhoso, Pai amado, Pai bendito, Pai santo, Pai de amor, Pai querido. É diante de Ti que nós nos apresentamos com muita alegria, meu Jesus da glória, te agradecendo, meu Deus, por mais um dia maravilhoso na nossa vida, pelas ricas bênçãos derramadas na nossa vida, Senhor, pela chuva que cai, que tem caído, Senhor. Em nome de Jesus, molhando a terra, meu Pai. Em nome de Jesus, fazendo a semente brotar, Senhor, a nossa água de beber, a nossa água, Senhor, muito obrigada, meu Pai. Muito obrigado pela Tua água viva, pela água santa e maravilhosa, que é a Tua palavra, Senhor. Que venha aos nossos corações, meu Senhor da glória. Nesse momento, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, a palavra meditada nesta noite, Senhor. Que eu venha, Senhor, falar somente aquilo que vier de Ti, não que vier de mim, não que vier do homem, meu Senhor da glória. Me usa, meu Deus, para falar com alguns dos Teus filhos, meu Senhor misericordioso. Para aqueles, meu Deus, que estiver precisando de uma palavra nesta noite, acerta Teu alvo, meu Jesus misericordioso. E venha encher os nossos corações de alegria com esta palavra, meu Jesus. É no santo nome de Jesus que eu oro neste momento, entregando toda a casa, toda a minha família, nas mãos de Deus. Amém, graças a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor, que ela se encontra nesta noite no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25. Versículo 25 começa a nos dizer assim, glória a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esses 2 versículos nessa hora, versículo 25 e 26, Amém. eles vêm aqui a nos falar, aleluia, de Paulo e Silas, quando eles foram presos. Eles estavam presos, eles estavam encarcerados. Diz a palavra que eles foram lançados no cárcere e foram amarrados pelos pés num tronco, glória a Deus. Paulo e Silas, eles estavam ali pregando, aleluia, o evangelho do reino de Deus. Eles estavam pregando o evangelho do reino de Deus e então eles viram uma jovem que veio ao seu encontro. Glória a Deus. Com um espírito de adivinhação. Aquela jovem naquela localidade, ela tinha o espírito de adivinhação e ali ela trazia muito lucro para os seus senhores. Aqueles senhores que usavam aquela jovem para ganhar dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Aleluia. E então Paulo diz a palavra no versículo 17, que esta menina
seguia a Paulo e clamava sempre dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servo do Deus Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas aí no versículo 18 vem dizer assim: e isto ela dizia todos os dias. Essa menina todo dia seguia Paulo e Silas e dizia muitos dias esta mesma palavra. Então Paulo, perturbado com aquilo que aquela menina todo dia fazia, e andava atrás deles e ficava clamando e dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Então, Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia delas. E na mesma hora ele saiu. Aquele demônio que atormentava aquela menina, aquele espírito que atormentava a vida daquela mulher, daquela moça, saiu no mesmo instante em que foi usado o santo nome de Jesus Cristo por Paulo. E ali então, a partir no versículo 19, vem a dizer assim a história. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos são lícitos receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. Aleluias. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés ao tronco. Quer dizer, eles foram amarrados os pés ao tronco. E os versículos que nós falamos, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Aleluias. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Aleluia. E foram soltas todas as prisões de todos aqueles que ali ouviam Paulo e Silas orando e cantando hinos a Deus, aleluias, naquela prisão. Aleluias, essa história aqui, meus irmãos, tenho certeza que muitos são conhecedores, sabedores dessa história. Aleluia, no qual nossos irmãos, Paulo e Silas, que pregavam o evangelho, saíram pregando o evangelho, aleluia, o evangelho de Jesus Cristo, ali após a sua morte, aleluias. E então eles ali pregando aquele evangelho, eles entraram, uma menina que veio ao seu encontro, assim como diz a palavra, aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, e por conta disso os seus senhores, eles lucravam com as adivinhações daquela jovem, né? Eles ganhavam dinheiro com o que ela adivinhava, com o que ela fazia. Aleluias. Mas então, como ela adivinhava, ela também, em vão, ela também não falou. Ela falou correto aqui no versículo 17, ela falou corretamente. Ela disse assim, olha, no versículo 17, ela disse: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela falou correto. Isso aqui, ela disse correto, porque eles eram, sim, verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. E esses servos foram aqueles que a libertaram deste espírito de adivinhação no nome santo de Jesus Cristo. Aleluias. Mas por conta
desta libertação desta jovem, por conta da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, Paulo e Silas, eles foram ali presos, levados para a praça, julgados, e diz a palavra que toda a multidão unida se levantou contra eles, e os magistrados, e ali eles rasgaram as vestes deles e os açoitaram com varas. Por quê, meus irmãos? Porque eles estavam pregando o Evangelho de Deus. Porque ele libertou uma jovem do espírito de adivinhação, de um espírito que fazia mal àquela jovem. Aleluias. E ali eles foram jogados na prisão, lançados depois de muitos açoites, eles foram jogados naquela prisão, já tudo, com certeza já todo cortado, né, por conta dos açoites, porque eles rasgaram-lhe as vestes e foram açoitados, então machucados, rasgados e feridos, aleluias, por pregarem o Evangelho de Deus. E foram presos, amarrados e lançados naquela prisão. Naquela noite, Paulo e Silas, eles tinham tudo para reclamar. Eles tinham tudo para blasfemar do nome de Deus. Eles tinham tudo para voltar atrás e dizer, eu não quero mais. Eles tinham tudo para dizer, não adianta. Eles tinham tudo para dizer, não adianta a gente continuar pregando a Jesus Cristo. De que adianta eu continuar pregando a Jesus Cristo se nós pregamos a salvação por Jesus Cristo, se nós expulsamos o espírito de adivinhação daquela moça, se nós vemos aqui fazendo os milagres que Jesus nos impôs, porque Jesus disse que nós teríamos, em nome dele, nós poderíamos expulsar demônios, nós tocaríamos em alguma cobra e ela nos feriria, nós beberíamos alguma coisa mortífera, algum veneno mortífero e nós não morreríamos. Não adianta nós fazermos nada disso, porque nós estamos fazendo e estamos aqui presos, nós estamos aqui amarrados, açoitados, feridos e machucados por conta da palavra de Deus, por conta da pregação de Jesus Cristo. Paulo e Silas tinham tudo para naquela noite negar a Jesus Cristo. Aleluia, mas ao contrário diz a palavra de Deus, que perto da meia-noite aqueles dois homens que foram, aleluia, jogados em praça pública, que foram rasgados suas vestes, que foram açoitado com vara, que estavam ali todo machucado, todo rasgado, todo ferido. Aleluia, e diz a palavra de Deus que à meia-noite, Paulo e Silas, eles faziam o quê, meus irmãos? Eles não blasfemavam. Eles não estavam dizendo não para a palavra de Deus. Eles não estavam negando a Jesus Cristo. Ao contrário, a palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluias. E em meio todo aquele tormento, aleluias, eles ali ainda em alegria, porque quem canta e quem ora hinos a Deus está feliz. É verdade. Porque ninguém canta e ora se não estiver feliz no coração. Aleluia, muitas vezes nós estamos sim com o coração atormentado, nós estamos com o coração agoniado, cheio de sofrimento, mas na hora que nós dobramos nosso joelho para falar com Deus e que nós cantamos louvores a Deus, Deus ele coloca uma alegria no nosso coração, aleluia. Aleluia. E ali, naquele mesmo instante também, a palavra diz que os outros presos o escutavam. Irmãos, neste acontecimento, Paulo e Silas, em todo o seu sofrimento, que nós já ditamos aqui, aleluia, e ali eles ainda estavam dentro daquele cárcere, eles estavam ali pregando ainda a palavra de Deus. Porque no mesmo instante em que eles oravam, em que eles cantavam a Deus, que os outros presos estavam ali ouvindo
aleluia, eles estavam pregando a um Deus maravilhoso. Porque com certeza aqueles outros presos que estavam ouvindo, eles se questionavam e diziam, como é que esses homens estão desse jeito? Porque eles estavam tudo amarrotado, estava tudo rasgado, tudo ferido, de tanto apanhar, machucado, e preso, amarrado. Ali, aleluias, e ali aqueles outros presos estavam questionando, com certeza nós vamos querer esse Jesus para nós, porque eles estão felizes, eles estão adorando, eles estão louvando, eles estão orando, aleluia, então nós também vamos querer esse Jesus para a nossa vida. Eles estavam cantando, adorando a Deus, orando a Deus, e ali eles estavam pregando a palavra de Deus através dos louvores e através da oração. Amém. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela vem aqui dizer ainda, aleluia, nós vamos já chegar lá, em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. É de tanto ouvir, meus irmãos, que a gente vai aprendendo a andar nos caminhos do Senhor, que a gente vai aprendendo a palavra de Deus. Aleluias. E ali naquele mesmo instante, aleluias, quando diz que eles oravam e que eles cantavam hinos a Deus, no versículo 26 vem a dizer assim, que de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Eita, e foram soltas todas as prisões de todos os presos, todos os que estavam ouvindo as orações, todos que estavam ouvindo os louvores, aleluias. Aleluia, glória a Deus. Foram abençoados por esta palavra, foram abençoados com a presença de Paulo e Silas naquele lugar, aleluias. A palavra de Deus vem dizer a nós hoje, aleluia, seja luz você, seja luz aonde você for, que você seja a presença de Deus. Aleluia, que a sua presença invada aquele lugar onde você está, que todas as pessoas naquele meio, elas queiram aquele Jesus a qual você serve. Olhe para você e veja que você verdadeiramente serve a Deus. Olhe para você e veja que você realmente, verdadeiramente é homem de Deus, é uma mulher de Deus. Aleluia, independente da dificuldade, da necessidade, do que você está passando, da luta que você estiver passando. Aleluia, aleluia. Paulo e Silas, aleluia, naquele sofrimento, amarrados naquele cárcere, com certeza todo ferido, todo machucado. À meia-noite eles estavam orando e louvando a Deus, aleluia, cantando hinos a Deus. E ali eles salvaram todos aqueles presos que estavam ali dentro do cárcere. Porque quando houve aquele grande terremoto, ele não libertou apenas, aleluias, as prisões de Paulo e Silas. Aquele terremoto, aleluias, ele veio e quebrou os alicerces daquele cárcere, aleluia, que se moveram totalmente. E logo se abriram todas as portas se abriram. E todas as prisões foram abertas de todos os presos que estavam naquele lugar, porque eles estavam ouvindo a palavra de Paulo e Silas, aleluia, glória a Deus. Nós servimos ao Deus, aleluia, que ele abre portas, aleluias, a esse Deus que ele quebra todos os cárceres, todos os cadeados, todas as amarras que estiver na tua vida, aleluias, porque nós servimos a esse Deus maravilhoso, que não adianta prender, não adianta amarrar, não adianta, porque eles estavam amarrados. Ele estava aqui, como diz a palavra, eles foram lançados no cárcere interior, eles foram amarrados pelos pés, com certeza estavam amarrados pelas mãos, aleluias, ele estava todo dilacerado o corpo, mas uma coisa esqueceram de fazer, aleluia, de calar a boca deles. Eles estavam com a boca aberta lá, louvando e orando a Deus.
aleluia, independente de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, de qualquer necessidade, Amém. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso que é capaz de fazer todas as coisas. E o terremoto veio e quebrou aquele cárcere e fez se movimentar tudo. Nosso Deus, ele é capaz de tudo para salvar os seus, aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus. Amém. Glória Aleluia. No Salmo 124, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Salmo 124, venha nos dizer assim a palavra do Senhor. Aleluias. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando sua ira se acendeu contra nós. E então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Aleluias! E então as águas ativas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, e o laço se quebrou, e nós escapamos vivos, graças a Deus. E no verso 8 diz: o nosso socorro está em nome do nosso Senhor, que fez os céus e fez a terra. Amém. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor. Aleluias. Que se não for o nosso Senhor, o nosso Deus de Israel, aleluia, nós seríamos consumidos vivos, porque o mundo, a palavra de Deus diz que jaz no maligno, aleluias, e que Cristo nos resgatou. Aleluias, assim como nesta palavra, aleluia, aqueles que estavam com Paulo, Silas, aleluia, naquele cárcere que estavam presos, aleluia, glória a Deus, eles estavam ali, eles estavam presos, e ali eles foram libertos também por a palavra que eles ouviram da boca de Paulo e Silas, pelos louvores que eles estavam ouvindo, pelos cânticos que eles estavam ouvindo. Aleluia, glória a Deus. E eles foram libertos. Aleluia. E que eu e você, aleluia, nós sejamos canal de bênção para a vida daqueles que estão a nosso redor. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos, aleluia, levar o nome de Jesus Cristo àquelas pessoas que estiverem necessitados de uma palavra de conforto, de uma palavra de alegria. Mas muitas vezes nós mesmos, irmãos, nós estamos, aleluias, nós estamos fracos, nós estamos oprimidos, nós estamos cansados, nós estamos cansados da luta do dia a dia, porque são muitas as adversidades, não é brincadeira. As coisas são muito sérias, mas nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus mesmo diz que Deus, ele é aquele que levanta o que está caído, ele dá força àquele que está cansado. E Jesus diz que vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Jesus, ele leva o nosso fardo juntamente conosco, ele nos ajuda a caminhar com o nosso fardo. Ele não vai tirar o nosso fardo totalmente, porque nós estamos na terra, nessa terra, a gente está sujeito a passar por tudo, por doenças, por dificuldade financeira, por provações, nós passamos por tudo nessa terra, mas Jesus, ele vem e nos ajuda a levar o nosso fardo. Em jugo, ele diz que o jugo dele é suave, né? O fardo dele é suave, e o seu jugo é maneiro, né? Pesado. 11:28, Mateus 11:28. Vamos ler a palavra que fica melhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ô Jesus da glória. 11:28. Mateus 11:28.
A gente vai falando e o Espírito Santo vai levando a palavra, aleluia, glória a Deus. E aí, eu gosto de ler a palavra do jeito que está, aleluias. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diz assim a palavra Glória do Senhor, aleluia. Jesus Cristo, Ele vem e nos dá descanso, Ele leva conosco o nosso fardo. E Ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Ele nos ajuda a caminhar com o nosso fardo, né? Com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com os nossos problemas. Mas nós vamos passar por tudo, mas com Jesus do nosso lado. E esse Jesus, o nosso Deus que nós servimos, ele é tão maravilhoso, que ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e o que há de vir para sempre. Verdade, aleluia. Esse mesmo Deus que fez essa maravilha, esse milagre para Paulo e Silas, que pregavam a palavra, aleluia, de Deus, aleluia, naquele cárcere, aleluias, ele é o mesmo Deus que ele nos livra, que ele guarda a mim e que ele guarda a você, aleluias. Aí na palavra de Deus, aleluias, no versículo 31, vem a dizer assim, neste mesmo capítulo, no versículo 31, Atos dos Apóstolos, versículo 31 diz assim, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. É preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus diz em Romanos, aleluia, Romanos 10, amém, Senhor. A partir do 8, glória a Deus. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, vem dizer assim a palavra. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Temos que confessar, primeiro, nós temos que confessar. E segundo, olha, em teu coração temos que crer. Olha, a saber, se com a tua boca confessares a Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Para você ser salvo, amém, você precisa confessar e você precisa, aleluia, crer que Deus realmente ressuscitou dos mortos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto, aleluia, glória a Deus, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todo, e rico para com todos que os invocam. Deus, ele não faz acepção de pessoa. Qualquer um que abrir a boca e confessar o seu nome como o único suficiente Salvador, a palavra aqui está dizendo, ele não faz diferença entre um judeu e um grego, porque este é o mesmo Senhor para com todos, e ele é rico para com todos que o invocam. Aquele que quiser ser salvo, basta abrir a boca e confessar o nome a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continua a palavra dizendo aqui, como, pois, invocarão aquele a quem não crerão, e como crerão naquele a quem não enviaram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés
dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, ou o evangelho. Aleluias. E no capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós pregamos a palavra de Deus, aleluias, e aqui nós estamos, nesta passagem, vem a nos confirmar que nós precisamos confessar a Jesus, que nós precisamos crer em Jesus Cristo, aleluia. E Deus, ele vem falando aqui que ele não faz acepção de pessoa, que qualquer um que vier e se prostrar diante dele e confessar o seu nome a Deus, a Jesus, como único suficiente Salvador, esta criatura, ela será transformada num filho de Deus. Ele será chamado um filho de Deus. Aleluias. E que a fé, ela vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. De tanto você ouvir a pregação, de tanto você ouvir a palavra de Deus, a sua fé vai crescendo a cada dia mais. Amém. E aqueles, aleluia, aqueles presos que estavam ouvindo Paulo e Silas, aleluias, louvando a Deus em meio àquela dificuldade, orando a Deus meia-noite, aleluias, em meio a toda aquela dificuldade, aqueles presos, com certeza, eles tiveram também os seus cárceres libertos e livres, porque com certeza eles creram naquele mesmo Deus que Paulo e Silas estavam ali, orando e cantando louvores naquela noite. Aleluia, louva a Deus. Eu louvo a Deus, aleluia, pela essa tão graça maravilhosa. Aleluia. E Jesus Cristo, ele ainda fala aqui do evangelho, glória a Deus. Fala-se aqui no evangelho aqui, o pregador, aleluia, fala que do evangelho, aleluia, que é anunciado. Que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam as coisas boas, o evangelho de Deus, aleluia. Daquelas pessoas que levam a sua vida para levar a palavra de Deus, aleluia, a todos os lugares. Até pelo seu modo de conviver, pelo seu modo de andar, pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de andar em meio às pessoas e as pessoas olhar para você e apontar para você. Este realmente é um filho de Deus. Esta realmente é uma mulher de Deus. Este realmente é verdadeiro, é um verdadeiro profeta de Deus, pregador da palavra. Aleluias, isso é muito importante, meus irmãos, porque Jesus, ele tinha pressa pela pregação do evangelho. É tanto que no evangelho de Marcos 16:15, Jesus deu a ordem aos discípulos. Jesus disse aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda a criatura. Criatura são aquelas pessoas que ainda não conheceram a palavra de Deus. A partir do momento que se conhece a palavra de Deus e que converte ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele será chamado Filho de Deus, porque criatura todos nós somos, porque nós fomos criados por Deus, feito criaturas, mas nós só temos o direito de ser chamados filhos de Deus a partir do momento que nós confessamos o nome ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É assim que nós ganhamos a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus por essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Eu já fico grata com essa rica oportunidade, aleluia, passando para cada um de vocês esta palavra de fortalecimento, de que a gente possa estar, não é fácil. É muito bonito da gente ler a palavra, a gente ver essa fé tão maravilhosa que os nossos irmãos, os discípulos tiveram, mas o quanto eles sofreram, né? É muito bonito, essa fé é maravilhosa, é extrema, porque nós, irmãos, eu não vou dizer muita coisa não. A gente não pode estar sofrendo qualquer coisinha assim que a gente já está bem fraquinho, já está querendo ficar bem molezinho na fé. Aleluias.
uma fé dessa aqui, gente. Paulo e Silas, orando e cantando hinos, amarrado, preso, provavelmente até seriam mortos por conta da pregação do Evangelho de Jesus, por conta que tinham liberto uma moça de um espírito de adivinhação. Aleluia. E esses homens têm esta fé maravilhosa, que eles vêm a cantar hinos e orar a Deus dentro daquele cárcere. E ali eles ainda salvaram os presos ali. Aleluia. Isso é uma fé maravilhosa, meus irmãos. Quem dera nós tivéssemos pelo menos a metade da fé desses homens aqui, que foram os discípulos de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, os irmãos que foram aqui discípulos depois na igreja primitiva, quando Jesus Cristo subiu aos céus. Estevão foi morto à pedrada quando pregava a palavra de Deus. Aleluia, e a gente não pode passar qualquer coisinha assim que a gente já está se maldizendo. Louvado seja Deus por essa palavra, aleluia, que nós possamos cada vez mais crescer no nosso coração, essa fé inabalável, que nada possa vir a tirar de nós essa graça maravilhosa que é a salvação que Jesus Cristo nos deu. Jesus mesmo, ele sofreu, ele pagou na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do irmão. Ele foi lá e ele nos comprou a preço de sangue, a preço de chibatada, de chicotada, de açoite, de arrasto, de sofrer, passar a noite todinha sendo moído, arrastado, levando para um lado e levando para outro, passou o dia todinho, foi preso numa cruz a sangue frio. E ainda tem gente que a gente vai falar de Jesus e ainda vira a cara, ainda vira o rosto. Louvado seja Deus. Que Deus maravilhoso é esse que dá para nós essa salvação tão linda e maravilhosa, tão grande. A única coisa que nós podemos fazer ainda como servo de Deus é abrir a boca e pregar o Evangelho, a palavra de Deus, porque Jesus tinha pressa pela pregação deste Evangelho. Aleluias. Glória a Deus por essa palavra. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra maravilhosa. Que ela venha tocar no seu coração, meu irmão, que ela venha tocar no seu coração, minha irmã, para que nós cada vez mais sejamos fortalecidos pela palavra de Deus. Aleluias. É a palavra de Deus que nos fortalece. Amém. Glória. Louvado seja Deus. É essa palavra aqui. Aleluia. Salmo 1, ele vem a nos dizer, Aleluia. ele vem a nos dizer, medita nesta palavra, na minha palavra de dia e de noite. Amém. Aleluia. A sua alegria, Aleluia. o seu prazer está na meditação da palavra de Deus. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. Aleluias. Vamos, aleluias. Vamos ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. Número 6, 24. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Senhor, meu Deus, que te dê a paz que excede a todo entendimento, a tua vida, na tua casa, na tua família, no santo nome de Jesus. Que essa palavra possa vir a entrar no seu coração, que você possa vir a ter um renovo na presença de Deus. Com esta palavra, a palavra de Deus, aleluia, que está escrita na Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. Nós aqui, aleluias, ministério Ide e Pregai. Nós pregamos as palavras que estão na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Medite na palavra de Deus e você não será enganado por ninguém. João 5,39, Jesus Cristo já dizia. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Jesus Cristo diz: e se nós conhecemos a palavra de Deus, nós não seremos enganados por ninguém. Amém. Aleluia, louvado Glória seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória. Aleluia, vamos fazer uma oração ao Senhor. Aleluia, primeiro, glória a Deus. Vamos orar, irmão.
Senhor, meu Deus e eterno Pai, bendito, Deus santo, Deus de amor, Deus querido, Deus maravilhoso. É diante de Ti, meu Senhor da glória, que nós nos apresentamos neste momento, Senhor, mais uma vez. Agora, Senhor, para Te agradecer por este Aleluia, momento glória a Deus. maravilhoso, por essa palavra linda e maravilhosa, verdade. por este maná do céu que o Senhor enviou para nós, Glória para a nos Deus, dar Senhor, renovo, aleluia. para elevar a nossa fé, meu Deus. Porque diante, meu Pai, dessa adversidade, muitas vezes nós queremos fraquejar. Aleluia, glória, glória. Muitas nosso vezes, Deus. diante da dificuldade, meu Deus, nós ficamos fracos, nós ficamos ali, aleluias, parados, Senhor, sem força, Senhor. Mas se nós continuarmos, Senhor, caminhando para os teus caminhos, Senhor, sem nos desviar para a esquerda nem para a direita, meu Deus, aleluia. Aleluia. Nada nos atingirá, meu Pai. Somente a tua fé e a tua graça é capaz de nos levantar e de nos erguer todos É os verdade, dias Senhor, glória a e Deus. nos dá a alegria de viver, meu Pai, mesmo em meio a tanta tribulação e tantas dificuldades. Eu oro no santo nome de Jesus, entrego toda a minha casa, toda a minha família nas mãos de Deus, meu Senhor da glória. Continue guardando e livrando a todos, meu Senhor maravilhoso. Cada um de meus filhos, meu Deus, vai na casa de cada um deles e livra de É todos verdade, os males. Abençoa, meu Deus, e vinde Espírito Santo no meu lar. Guarda a mim, meu esposo, que hoje está aqui comigo, aleluia, no meu café, no meu chá, né? No meu chá com palavra que está aqui, aleluias. Meu esposo hoje está de Vai na folga, casa de está aqui todos nossos conosco, irmãos, Senhor, que aleluia. escutam o nosso canal também, guarda Aleluia, eles. glória a Deus. Oramos aqui também por cada um dos inscritos do canal. 640 ovelhas para os caminhos do Glória a Senhor, Deus, é verdade, aleluias. aleluias. Que Deus venha derramar bênção na sua vida, bênção de saúde, trabalho, muita perseverança na vida, muita perseverança na palavra de Deus. Aleluia. Que o Senhor, Ele venha derramar bênção na vida de cada um de vocês, a tudo que Amém, vocês é estiverem verdade, necessitando. Aleluia. Os inscritos do canal, aquelas pessoas que veem as pregações, que ouvem as pregações, não estão inscritas, se inscrevam, deixem o like, que o YouTube entende que é bom para divulgar para outras pessoas. Aleluia. Nós entregamos na mão de Deus todas aquelas pessoas que também pedem orações a nós, verdade, muitas vezes pelos Senhor. seus casamentos, muitas vezes por Sim, saúde, com meu Jesus certeza. maravilhoso. Tem muitas pessoas que nós conhecemos que pedem orações a nós. Muito obrigada, meu Deus, pelas ricas bênçãos maravilhas que o Senhor tem derramado verdade, no nosso meu meio, Pai na nossa santo. casa, na nossa vida, Senhor. É no santo nome de Jesus que eu oro agora, Senhor. Amém, graças a Deus. Amém. Aleluia, glória a Paz do Deus. Senhor a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor nome de Jesus, aleluias. Nos Muito guarde e nos obrigada a proteja de todo mal, todos. em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos, aleluia. Bota o louvor lá, amor. Louvado seja Deus, aleluia. Muito obrigada, meu Deus, por essa palavra. Vamos ouvir um louvor aqui, aleluia ao Senhor. Glória a Deus, vamos ver se vai dar certo. Fechou? Fechou aqui? Fechou de novo? Fechou nesse instante. Glória a Deus. Vamos ouvir aqui o louvor, vai dar certo. Liga aí. Liguei. Tinha desligado, né? Louvado seja Deus. Vamos ouvir esse louvor, ele é tão lindo. O telefone não tocou, a porta se fechou. O som da casa era o eco da minha solidão. Aleluia. Tá bom. As promessas que Que é o horário. eu ouvi, o Vento espalhou glórias. um nó na garganta e um vazio na mão. Procurei por um abraço, um ombro pra chorar, mas só encontrei o fio de um deserto em meu lugar. As luzes se apagaram,
festa terminou. E os que diziam amigo já não estavam mais. Fiquei de joelhos no chão, sem saber pra onde ir, carregando o peso dos meus erros e meus ais. Eu olhei pro céu cinzento, com a voz a fraquejar, e perguntei em um sussurro: alguém pode me escutar? Quando todo mundo foi embora, Deus ficou. Quando a última esperança se apagou, Deus ficou. no silêncio da minha dor. Foi sua voz que me acalmou. Ele enxugou o meu pranto. Aleluia! E me levantou. Só Jesus é capaz de fazer. Glória a Deus! Só Jesus. Todo mundo vai embora, Deus ficou. mas Deus, ele sempre fica. Ele não abandona seus filhos. Louvado seja Deus. Aplausos, nem palco pra brilhar. Apenas os pedaços de um coração que se partiu. Eu pensei que era o meu fim, que não E ia aguentar. aguenta. Glória a Paz Jesus. tão profunda de repente me invadiu. Não era uma voz humana, não era um som daqui. Era o consolo do céu sussurrando para mim. Quando todo mundo foi embora, Deus ficou. Quando a última esperança se acabou, Deus ficou. No silêncio da minha dor, foi Jesus que me acalmou. Ele enxugou o meu pranto e me levantou. Quando eu não era nada, o seu amor me encontrou. Aleluia, Jesus. Quando todo mundo foi embora, Glória a Jesus. Deus ficou. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A paz de Cristo a todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia.